Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Eu vou trazer agora, a pedido de alguns alunos do primeiro ano, uma explicação sobre equações e funções exponenciais. Na verdade, é uma ficha de exercícios bastante completa para poder a gente entender esse assunto, né? Para quem for fazer prova aí de aprofundamento nesses próximos dias, você vai ter aqui essa ficha toda respondida. Talvez eu não responda a todas as questões da ficha, mas pelo menos eu dou uma boa adiantada para que você possa tranquilamente compreender como é que se resolvem questões desse tipo, certo? Então, bora lá, sem me delongar muito, né? Você já sabe que minhas redes sociais estão aqui, @professor João Antônio, e aí lembrando que você se inscreva aqui no canal, clique no sininho para ativar as notificações, dê um joinha no vídeo, claro, e comente aqui embaixo de onde você está assistindo, se você gostou, se você não gostou desse conteúdo, tá certo? Então, bora lá. Equações e funções exponenciais. Só um detalhe, qual é a diferença entre uma equação e uma função? Né? A gente vai começar a partir desse ponto. Qual é a diferença entre uma equação e uma função? Quando você tem uma equação, você tem uma expressão matemática que tem dois lados e um dos lados você sabe o valor para você poder descobrir uma incógnita. Exemplo, por exemplo, 30 é igual a 2 vezes x mais 10. Pronto. 30 é igual a 2 vezes x mais 10. Passo 10 para o outro lado, subtraindo, fica 20, 2x igual a 20, x igual a 20 sobre 2, x igual a 10. Pronto. Veja, você descobriu o x porque você tinha o outro lado da equação, certo? Numa função é diferente. Numa função, você tem que o resultado dessa função, o y dessa função, lembrando que f de x é a mesma coisa que y da função, você só vai descobrir se você propuser o x, se você disser quanto é o x. Então, de forma bem simples, bem rápida, uma equação é quando você tem o y e quer descobrir o x. Uma função é quando você vai sugerir o x para saber que y ele gera. Mas a relação entre função e equação é muito simples, é muito íntima, não vai ter muita dor de cabeça, certo? Vamos para a primeira série de questões. Resolva as seguintes equações exponenciais. Ok. O que é uma equação exponencial? A gente já viu vários tipos de equação, equação do primeiro grau, equação do segundo grau, né, que a gente usa Bhaskara, e aí tem vários outros tipos de equações. Uma equação exponencial é quando o x, ou seja, a incógnita, está no expoente. Então, uma equação exponencial é quando o x está no expoente. Olha só, o x está no expoente, o x está no expoente, o x está no expoente. Simples, tranquilo demais. É só isso. Equações exponenciais, o x está no expoente. Funções exponenciais, o x está no expoente. É só isso. Então, bora ver como é que a gente resolve. Vou resolver primeiro, tá? A primeira. Se você souber responder, então dê uma pausa no vídeo agora e tente responder. A, B e C. Tente responder, tá certo? E aí a gente vai corrigir junto. Tudo bem? Ok, agora é minha vez, tá? Então lá vai. A primeira coisa a fazer é você pegar este número que está do outro lado, que seria o y, né? O resultado da função exponencial, e você fatorar ele. Ó. 64, você pode dividir por 2, dá 32, você pode dividir por 2, dá 16, você pode dividir por 2, dá 8, por 2, dá 4, por 2, dá 2, e por 2 dá 1. Isso significa que 64 é a mesma coisa que 2 elevado à sexta potência. Portanto, 64 é 2 elevado à sexta potência. Raramente, o número que aparece aqui não vai ser potência do número que aparece aqui. Raramente. Não vai ser uma potência da base 2. Então, olha o que vai acontecer. 2 elevado a x mais 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 6.
Veja, se 2 elevado a x mais 1 é igual a 2 elevado a 6, é porque x mais 1 tem que ser igual a 6. Aí você faz isso, ó. X mais 1 é igual a 6. E aí você resolve. X é igual a 6 menos 1, x é igual a 5. Acabou. Pronto. Achou o x desta equação. Simples, rápido e fácil. Ok? A próxima. A próxima, ela diz o seguinte, olha só. Vamos lá. Né? Vamos pegar o 27 e vamos fatorar o 27. Ó, 27 pode ser dividido por 3 dá 9, pode ser dividido por 3 dá 3, pode ser dividido por 3 dá 1. Isso significa que 27 é 3 elevado à terceira potência. 3 ao cubo. Então, ó, 3 elevado a 2x menos 5 é igual a 3 elevado a 3. Pronto. Se 3 elevado a 2x menos 5 é igual a 3 elevado a 3, é porque 2x menos 5 é igual a 3. Esse expoente é igual a esse. Aí você desconsidera as bases e faz isso. 2x menos 5 é igual a 3. 2x é igual a 3 mais 5. 2x é igual a 8. X só pode ser 8 dividido por 2, o que significa que x tem que ser 4. Fácil, rápido, sem dor de cabeça. Ok? Próxima. A próxima tem um erro de digitação, tá? Um erro de digitação que até pode prejudicar, que é o seguinte, nessa daqui, a gente não sabe se isso aqui é 4,5 ou 4 vezes 5, mas funcionaria 4 vezes 5. O ponto deveria estar no meio, devia ser assim, ó, 4 vezes 5, e não 4,5. Isso prejudicou um pouco, alguém poderia entrar com algum tipo de reclamação, né, alguma tentativa de, sei lá, impetrar algum recurso quanto a isso. Né? Mas vamos lá, vamos resolver aqui. 4 vezes 5 elevado a x menos 1, certo? Primeira coisa, a gente passa o 4 que está multiplicando para o outro lado. Então vai ficar assim, ó, 5 elevado a x menos 1 é igual a 100 dividido por 4. O 4 está multiplicando o 5, a gente passa ele dividindo. Né? Se tiver qualquer coisa, se tiver qualquer operação antes da potência, qualquer operação mais, menos, vezes, dividir, a gente passa para o outro lado, antes de a gente fazer a operação exponencial propriamente dita. Certo? Então, significa que 5 elevado a x menos 1 é igual a 25. 25 você sabe que é 5 ao quadrado, não precisa nem fatorar. Então, você sabe que 5 elevado a x menos 1 é igual a 5 ao quadrado. Portanto, você deduz que x menos 1 é igual a 2, ou seja, esse expoente é igual a esse. X só pode ser 2 mais 1, porque passa esse menos 1 para o outro lado. X só pode ser 3. Resolvido o problema. Ok? Fácil, sem dor de cabeça. Vamos passar para a próxima. O outro, tem uns aqui que são bem mais pesados, certo? Então, bora lá. Esse menos 1, a gente passa para o outro lado. Vai ficar 7 elevado a x menos 8 é igual a 342 mais 1. 7 elevado a x menos 8 é igual a 343. Certo? Aí você faz 343, eu não sei quanto é 343. Faça o seguinte, fatore pela base 7, porque 7 é um número primo, não tem muito o que fazer com essa base 7. Então você fatora, você vai chegar à conclusão de que 343 é 7 ao cubo. Então, 7 elevado a x menos 8 é igual a 7 elevado a 3. Certo? Então, como é a mesma base, eu posso deduzir que esse expoente é igual a esse. Então, x menos 8 tem que ser igual a 3. X é igual a 3 mais 8, porque eu passo esse menos 8 para o outro lado. Certo? Então, o x é igual a 11. Rapidinho, resolvido. Né? Tá tentando resolver? Já fez as demais? Ó, tem a letra E e a letra F dessa primeira questão. Certo? Então, bora lá. Letra E. A letra E, ela diz 2 vezes 3x mais 1 mais 15. Ok? Então, vai ser assim, ó. 2 vezes 3x
x mais 1 mais 15 é igual a 501, certo? Primeira coisa, passe as somas, né? Você vai passar o mais 15 para o outro lado, vai ficar subtraindo. Então, subtraindo vai ficar 2 vezes 3x mais 1 tem que ser igual a 501 menos 15. Quanto é 501? 501, 591, 486. Pronto. Então, 2 vezes 3x mais 1 é igual a 486. 486. Aí a gente vai passar o 2 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 3x mais 1 é igual a 486 dividido por 2. Porque esse 2 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Ok, então 3x mais 1 é igual a 243. 243 pode ser fatorado em 3. Veja, 3 elevado a 1 é 3, 3 elevado a 2 é 9, 3 elevado a 3 é 27, 3 elevado a 4 é 81, 81 vezes 3 é 243. Então, 243 é 3 elevado à quinta potência. Tá? Então, 3x mais 1 é igual a 3 elevado à quinta potência. X mais 1 é igual a 5. Esse expoente é igual a esse expoente. Passo 1 subtraindo, x é igual a 5 menos 1, x é igual a 4. Fácil e rápido, tranquilo de resolver. Ok? Ó, a gente já respondeu todas elas em 11 minutos. A gente está indo no ritmo para você poder acompanhar, certo? Qualquer coisa, bota aqui no YouTube, tem como colocar o play em velocidade menor, né? Se não estiver acompanhando. Bora ver a próxima. A próxima ela diz o seguinte: 3 vezes 4 elevado a x menos 20 é igual a 364. O que você vai fazer? Você vai passar o menos 20 para o outro lado, somando, né? Aí vai ficar assim, 3 vezes 4 elevado a x é igual a 364 mais 20, certo? Então, 3 vezes 4 elevado a x é 384, ok? Aí agora o que a gente tem para fazer? Bom, a gente tem que ver quanto é que isso dá, porque a gente vai ter que dividir por 3, não é isso? Então, 4 elevado a x é igual a 384 dividido por 3. 384 dividido por 3. Portanto, 4 elevado a x é igual a, vamos lá, 384 dividido por 3. 3, 1, ok, 0, baixo 8, 2. 2 vezes 3, né? 2 vezes 3, 6. Vai ficar 2, 24, 128. Ok, então pronto. Isso aqui dá 128. A questão aqui é que 128, preste bem atenção, nesse caso aqui a gente vai ter um problema. 128 não é potência de 4, então a gente não pode resolver aquilo facilmente. Mas veja só, se você fizer a fatoração do 128 dividido por 2, 64, dividido por 2, 32, dividido por 2, 16, dividido por 2, 8, dividido por 2, 4, dividido por 2, 2, dividido por 2, 1. Isso aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado a 7. 2 elevado à sétima potência. Então, veja, 128 é 2 elevado à sétima. Olha só. 2 elevado à sétima potência. Mas o 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. E agora você pode fazer o seguinte, ó, o 4 é 2 elevado a 2 elevado a x. 2 elevado a 2 elevado a x. Isso fica como? Fica assim, ó. Quando você tem potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes. 2 elevado a 2x é igual a 2 elevado a 7. Multiplicou esses dois expoentes aqui. Então, olha o que acontece. 2x é igual a 7. Esse expoente tem que ser igual a esse, porque a base é a mesma. Então, 2x igual a 7, x igual a 7 sobre 2, ou x igual a 3,5. Pronto, pode ser qualquer uma dessas duas respostas.
Fácil, rápido, primeira questão totalmente resolvida. Tá? Segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: os coelhos, eles são conhecidos por se reproduzirem rápida e eficientemente na natureza. Visto que são presas naturais, os coelhos se reproduzem de forma exponencial para manter a espécie viva. O coelho europeu foi introduzido na Austrália no século XIX e, por não terem muitos predadores naquele país, por não ter predador natural naquele país, a multiplicação dos coelhos atingiu níveis muito elevados e se transformou num problema, prejudicando bastante a agricultura. Em certa região da Austrália, a população de coelhos era dada pela função P de população é igual a 1000 vezes 2 elevado a 0,4t, em que t é o tempo em anos, certo? Com o t0 representando o ano de 1840. A população de coelhos nessa região, ela atingirá 64 mil indivíduos quando? Quando é que essa população, ou quando é que essa região atingirá 64 mil coelhos? Preste bem atenção. No ano zero, olha a população de coelhos quanto é. População é igual a 1000 vezes 2 elevado a 0,4 vezes t. Como o t é zero, aqui em cima fica tudo zero. Ou seja, a população em 1840, que é o ano zero, vai ser de 1000 vezes 2 elevado a zero. Quanto é 2 elevado a zero? Se você disse zero, errou. 2 elevado a zero é 1. Todo número elevado a zero é 1. Então, a população no primeiro ano é 1000 vezes 1. Ou seja, a população no primeiro ano é de 1000 indivíduos. Existem 1000 coelhos no primeiro ano. Só que essa população ela vai duplicar a cada ano. Por isso tem um vezes 2. Na verdade, não é a cada ano. Ela vai duplicar a cada, vamos lá, 0,4 vezes um ano. A cada 0,4 vezes um ano, ela vai duplicar. O T é o tempo medido em anos. O T é o tempo medido em anos. A pergunta é, em que ano a população atingirá 64 mil habitantes? Aí, ou seja, eu quero saber qual é o X que gera o Y, 64 mil. Então, 64 mil nada mais é do que o meu Y, ou seja, o meu F de X, ou seja, o meu P. É a população que eu quero. Então, é só eu reescrever a função colocando 64 mil no P. Vai ficar assim, ó. 64 mil é igual a 1000 vezes 2 elevado a 0,4 vezes t. 64 mil e 1000 a gente pode cancelar, né? A gente pode passar o 1000 para cá dividindo, ou seja, cortar 0 com 0, 0 com 0, 0 com 0, e vai ficar assim. 64 é igual a 2 elevado a 0,4 vezes t. Ok? Aí olha o que vai acontecer. Perceba isso. 64 é 2 elevado a 6. 64 é 2 elevado a 6. Então, 2 elevado a 6 vai ser 2 elevado a 0,4 vezes t. Tá? Aí você só precisa fazer o seguinte, corta base com base, 6 é igual a 0,4 vezes t. Não gosto de trabalhar com número com vírgula, odeio trabalhar com número com vírgula, mas beleza. Olha só a situação aqui, percebe a situação. Quanto é? O que eu posso fazer aqui? Se eu resolver multiplicar os dois lados por 10, a equação não muda se eu fizer a mesma operação dos dois lados, né? Então, no primeiro lado fica 60. No segundo lado fica 4t. Porque 0,4 vezes 10 é 4. 6 vezes 10 é 60. Agora eu posso dividir. Vai ficar 60 dividido por 4 é igual a t. Então, quantos anos se passaram para que a população ela chegue a 64 mil?
15 anos. T igual a 15 anos. Se T igual a 15 anos, ou seja, o tempo necessário em anos para que a população atinja 64 mil indivíduos, e o primeiro ano é 1840, T igual a 15 anos, passa o tempo 1855, 15 anos a mais, certo? Ok? Prossegue para a próxima. Vamos lá, próxima questão. A próxima questão foi essa que eu tinha dado espaço para escrever aqui, escrevi tudo aqui. Não é nada assim, coube, né? Uma coisa é certa, coube, mas não precisa. Deixa eu ver se eu posso fazer o seguinte. Cadê aqui? Aqui, eu pequeno. Para não atrapalhar tanto, é melhor eu ficar assim, né? Ok, bora lá. Vamos agora para a próxima questão. Uma fábrica de produtos de beleza foi inaugurada e tem planos de se expandir nos próximos anos. Com isso, será preciso que novos funcionários sejam contratados todos os anos. A função N, em um certo tempo, ela é assim, 4 vezes 5 elevado a 0,2t mais 1 mais 100. Relaciona o número de funcionários que essa fábrica possui tantos anos após a sua inauguração, que ocorreu em 2018. Essa fábrica terá 600 funcionários quando? Quando esta fábrica terá 600 funcionários? Aí veja só, se eu quero saber quando ela terá 600 funcionários, é porque eu quero saber o número de funcionários, ou seja, eu quero saber o Y. Então a gente começa pensando assim, nós começamos pensando desse jeito, preste atenção. 600 funcionários, que é o que eu quero atingir, vai ser atingido em 4 vezes 5, 0,2 vezes t mais 1 mais 100. Pronto. É assim. Primeira coisa a fazer, passar o mais 100 para o outro lado. Ele vira menos 100. Então, 600 menos 100 é igual a 4,5 elevado a 0,2 vezes t mais 1. Massa. Ok? 600 aqui vai dar 500. 500 é igual a 4 vezes 5 elevado àquilo tudo lá que eu não vou escrever de novo, daqui a pouco eu escrevo, certo? Ok, passo os 4 para cá dividindo. Passo 4 dividindo. Vai ficar 500 dividido por 4 é igual a 5 vezes aquilo tudo que está lá em cima. Certo? Isso significa 125. 125 é igual a 5 elevado àquilo tudo lá que está lá em cima. Certo? Se você quiser, para não perder tempo fazendo uma prova de SSA ou fazendo uma prova de Enem, faz isso que eu estou fazendo, aquilo tudo lá em cima, fica mais rápido. É macete, você está escrevendo a equação para não errar, certo? Mas você sabe que aquilo tudo lá em cima é isso, ok? Então, bora. 125, se você fatorar, você vai perceber que isso aqui é 5 elevado a 3. Então, 5 elevado a 3 é igual a 5 elevado a tudo isso aqui em cima. Portanto, você pode chegar à conclusão que, se a base é a mesma, 3 tem que ser igual àquilo tudo que está lá em cima. 0,2 vezes t mais 1. Certo? Passa o 1, atenção, passa o 1 para lá, subtraindo, né? Então vai ficar 3 menos 1 é igual a 0,2 vezes t. Portanto, 2 é igual a 0,2 vezes t. Tá? Aí olha só agora, o que a gente vai fazer? Oh, meu Deus, que difícil. Multiplica os dois lados por 10. Vai ficar 20 é igual a 2 vezes t. Se você pegar esse cara, multiplicar por 10, pegar esse cara, multiplicar por 10, você vai ter 20 é igual a 2t. Portanto, t é igual a 20 sobre 2, portanto, t é igual a 10 anos. A fábrica inaugurou em 2018, certo? T é o número de anos após a sua inauguração. São 10 anos após a inauguração, ele vai atingir 600 funcionários. Ele vai atingir 600 funcionários em 2028. Resposta letra E. Fácil, tranquila, sem dor de cabeça, certo? Bora lá. Tem mais. Não pense que terminou não, ok? Então, bora lá.
Quer tentar resolver essa? Dê pause e tente resolver essa. Bora, tenta resolver. Ok, acabou a chance, agora vou eu, tá? Em uma região litorânea estão sendo construídos edifícios residenciais. Um biólogo prevê que a quantidade de pássaros de certa espécie irá diminuir segundo a lei. O número de pássaros no tempo será o número de pássaros no tempo zero vezes 4 elevado a menos t sobre 3. E que N0 é a quantidade estimada de pássaros antes do início das construções, e NT é a quantidade existente T anos depois. Qual é o tempo necessário desde o início das construções para que a população de pássaros dessa espécie se reduza a 1/8 da população existente no início das construções? Então veja, o que eu quero? Eu quero que o número de pássaros em um determinado ano, que é isso que eu tenho que descobrir, seja igual a 1/8 do número de pássaros inicial. Então, N elevado a 0 sobre 8. Eu quero calcular quando em anos, quanto é o T em anos, para que o número de pássaros seja igual a N0. N0 significa o número inicial de pássaros antes da construção, reduza-se a 1/8 da população. Ou seja, se tem 800 indivíduos, vai ter só 100. Se tem 8.000 indivíduos, eu quero saber quando é que chega apenas a 1.000. Ou seja, quando atinge apenas 1/8. Tá? A gente vai fazer isso na equação, né? Então, eu quero que o meu NT seja N0 dividido por 8, vai ser dado pela fórmula N0 vezes 4 elevado a menos T sobre 3. Ok? Aí você já começa com uma coisa assim, parece complicado, mas não é. Cara, se esse N0 está aqui em cima multiplicando e esse N0 está aqui em cima multiplicando, você pode cortar. Tranquilamente. Aí vai ficar 1/8 é igual a 4 elevado a menos t sobre 3. Certo? Perceba, meu amigo, perceba, minha amiga, uma coisa que é super importante. 1/8 é exatamente 1 elevado a 2 terços. 1/8 é 1 elevado a 2... Elevado não, perdão. 1 sobre 2 terços. 1/8, porque 8 é 2 terços, certo? Então, 1 sobre 2 terços. Isso é igual a 4 menos t sobre 3, certo? Agora, presta atenção a uma coisa que é muito importante. 2 terços, quando está embaixo de uma fração, isso é a mesma coisa que você fazer o seguinte, ó. É a mesma coisa que você fazer 1. Por quê? Porque o 1 terço que está lá em cima, o 1 do 1 terço, ele é 1 elevado à terceira potência também. Eu poderia botar aqui uma terceira potência tranquilamente, só para fazer isso. Porque 1 é a mesma coisa que 1 elevado a 3, que é a mesma coisa que 1 elevado a 10, que é a mesma coisa que 1 elevado a 50.000. Porque 1 elevado a qualquer coisa é igual a 1. Então, eu botei o 3 ali em cima para poder gerar esse elevado, esse expoente na fração toda. E você sabe que isso aqui pode ser escrito ao contrário. Isso pode ser escrito assim, 2 sobre 1 elevado a menos 3. Quando você inverte a fração da base, você troca o sinal do expoente. Lembra disso? Né? Então, por exemplo, 6 elevado a menos 5 é a mesma coisa que, que 1/6 elevado a 5. Mesma coisa. É só inverter o sinal. O sinal do expoente. Então, pronto. Ó. O que foi que eu descobri? Eu descobri que este cara pode ser escrito assim, ó. 2 elevado a menos 3. Porque, afinal de contas, quanto é 2 sobre 1? 2 sobre 1 é 2. Portanto, 1/8 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 4 elevado a menos t3. Tá? E aí,
E aí chegamos ao seguinte. Preste bem atenção a isso. Eu quero saber quanto é que a população de pássaros ela vai chegar a ser 1/8 da população atual. 2 elevado, vamos lá, vamos mudar de cor aqui na caneta. 2 elevado a menos 3 é exatamente igual a 2 elevado a 2 elevado a menos t sobre 3. Tudo certo? O que vai acontecer? Esses dois vão se multiplicar e vai ficar assim, 2 elevado a menos 3 é igual a 2 elevado a menos 2t sobre 3. Porque o 2 vai multiplicar só a parte de cima, né? Se você fizer assim, 2 vezes menos t sobre 3, esse 2 só multiplica o numerador. Portanto, olha como fica. São iguais agora, ó. Bases iguais, então eu posso dizer que menos 3 é igual a menos 2t sobre 3. Se os dois lados têm menos, ou seja, se os dois lados são negativos, é porque os seus positivos estão corretos também. Eles são iguais. Então é matar o menos. Vamos matar o sinal de menos? Matou o sinal de menos, pronto. Significa que 3 é igual a 2t sobre 3. O resto aqui é conta de padaria. Passo 3 para cá multiplicando, vai ficar que 2t é igual a 3 vezes 3, que dá 9. T é igual a 9 dividido por 2. E você chega à conclusão que t é igual a 4,5. 9 dividido por 2, 4,5. Resposta, 4,5 anos. O tempo que esta população de pássaros vai atingir 1/8 da população original. Pronto. Tá aí, tudo certo? Se você quiser, isso aqui vai estar guardado. Tá? Todo esse rabiscado aqui vai estar guardado. Você pede lá, ó, eu quero rabiscado. Eu boto lá no grupo, tudinho, e aí vocês têm toda a resolução de todas essas questões aqui. Ok? Bora lá. O próximo. O próximo aqui, ó, tanto essa quanto a próxima, fala sobre fake news. Eu acho que alguém está meio traumatizado com fake news. Meu Deus do céu. Uma eleição presidencial de certo país, adivinha de onde? Banânia, obviamente, o Bostil, claro. Foi marcada pela divulgação de uma grande quantidade de fake news pela internet. Né? Assim, eles dizem que um dos lados fez fake news e o outro não. O outro lado não fez fake news, não. A gente sabe, né? Todos os dois, um dos lados é perfeito e o outro lado é o fascista, nazista, racista, eletricista, cambista, né? Ó, uma pessoa, como forma de denegrir a imagem de certo candidato à presidência, enviou uma notícia falsa por um aplicativo de rede social e essa notícia viralizou, sendo compartilhada diversas vezes, alcançando um número N de pessoas, que é dado pela função N é igual a 50 vezes 2t, em que t é o tempo em minutos desde a divulgação da notícia. A quantidade de pessoas que receberam essa mensagem alcançará 300 mil quando? Certo? Quando é que essa mensagem chegará a 300 mil pessoas? Só um lembrete que é muito importante. Isso é uma função exponencial. Na hora que alguém fizer, ó, uma função, ela é dada por um certo número vezes um certo número elevado a um certo tempo, que seria o x. Certo? Então, fique ciente que isso aqui é a quantidade inicial de pessoas. A quantidade inicial. E isso aqui é o multiplicador. Multiplicador. Ou seja, depois de tanto tempo, multiplica por quanto? Duplica? Triplica? Quadruplica? Então, esse número, ele diz quanto é a multiplicação que acontece depois de um certo tempo. E é claro que o x, nesse caso, é o tempo, no caso aí em minutos. Certo? Então, a função ela diz o seguinte, o número de pessoas atingidas é 50 vezes 2 elevado a cada minuto, que é o tempo. Certo? Então, veja, o número inicial de pessoas para quem a mensagem foi mandada foi 50. O número foi 50. E cada uma dessas 50 pessoas enviou para 2. E cada uma dessas 2 enviou para mais 2.
E aí vai, ou seja, inicialmente foi bombardeado, o cara que criou essa fake news, ele bombardeou 50 pessoas. Esse número 50 é isso, é o número inicial de pessoas. E cada uma dessas pessoas duplicou a mensagem, mandou para 2. Okay? O que é pouco, porque cada uma das 50 mandaria para no mínimo 5. Né? Mas mesmo assim, é isso que essa função indica. E é isso que qualquer função desse tipo indica. O número que não tem expoente, ele é o número inicial. O número que tem expoente, ele é o número que está sendo multiplicado a cada novo ciclo, a cada novo minuto, a cada novo ano, depende de qual é o ciclo de tempo. Isso aqui é uma PG, é uma progressão geométrica. E essa progressão geométrica ela tem razão 2 e A1 50. Isso aqui é o A1, é o primeiro termo da PG. E isso aqui é o Q, é a razão da PG. Certo? Tá claro, ok? Beleza, bora lá. 300 mil, então beleza, eu quero 300 mil aqui. 300 mil pessoas é igual a 50 vezes 2 elevado a t. Tá? 300 mil dividido por 50. 300 mil dividido por 50. Corta 0 com 0. 30 mil dividido por 5 dá 6 mil. 6 mil pessoas. 6 mil pessoas é igual a 2 elevado a t. Preste atenção a uma coisa. Aqui é muito importante. Certo? A gente não vai descobrir nem tão cedo, mas não vai descobrir nem tão cedo. Quanto é que dá se a gente fatorar esses 6 mil? Vixe, Maria, se a gente fatorar esses 6 mil, vai dar 2 elevado a não sei quanto vezes tanto. Olha só. Se você pegar as potências de 2, quais são as potências de 2? Eu vou fazer com vocês aqui as potências de 2. Tá? É mais fácil responder assim do que se você for fazer qualquer tipo de fatoração. Vê, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7, 2 elevado a 8, 2 elevado a 9, 2 elevado a 10, 2 elevado a 11, 2 elevado a 12, 2 elevado a 13, 8.196. Então, veja, se acontecer de chegar a 13 minutos, em 13 minutos, 8.196 pessoas serão atingidas. Porque se for 2 elevado a 13 minutos, que é a função, isso aqui vai atingir 8.192 pessoas. Se for apenas 12 minutos, se forem apenas 12 minutos, nós temos 4.096 pessoas atingidas pela fake news. Então, 6 mil se atinge quando? 6 mil se atinge entre 12 e 13 minutos. 12 minutos eu atingi 4.096 pessoas. Com 13 minutos isso duplica. Então, eu estou garantindo que serão atingidas 6 mil pessoas entre 12 e 13 minutos. Simples. 2 elevado a t tem que ser igual a 6 mil. Não dá o número exato, vai dar 12, alguma coisa. Como o cálculo é muito complicado para fazer, a melhor forma que você tem é fazer isso daí. Certo? Lembre-se que 2 elevado a t é igual a 6 mil. Aí eu fui lá e dei 2 elevado a 13, 8.192, passou de 6 mil. 2 elevado a 12 minutos, 4.096. A gente atinge 6 mil entre esses dois valores, entre os 12 e os 13 minutos. Ok, bora lá. 6. Uma pessoa publicou a notícia falsa, de novo, em uma rede social e alcançou inicialmente 200 pessoas. Veja, 200 pessoas é o valor inicial. Então, vamos lá, é como se a gente dissesse o seguinte, a função de x é igual a b vezes a elevado a x, certo? B vezes a elevado a x. Perceba, quem é que tem esse formato? É só isso, é uma função exponencial.
a quantidade de pessoas alcançadas pela notícia aumenta 5 vezes a cada hora. 5 vezes significa que nós temos 200 pessoas vezes 5 elevado a cada hora. O número de pessoas atingidas por hora é 200 vezes 5 por hora, elevado a hora. É a letra D. Não tem o que fazer. Uma dessa não demora. Uma dessa no Enem é rápida, é assim, ó, bateu o olho, entendeu o que você está lendo, certo? Próxima questão diz que o Japão é um dos países com graves problemas demográficos. A baixa fecundidade, que já dura décadas, leva à redução da população em idade de trabalho, deprecia a demanda por investimentos e leva a uma estagnação econômica. Ou seja, estão nascendo menos pessoas no Japão a cada geração, certo? Suponha que a população P do Japão hoje, com 127 milhões de habitantes, decresça anualmente a uma taxa de 1% ao ano. Qual será essa população em milhões de habitantes daqui a T anos? Preste bem atenção. Lembre-se do seguinte. Para eu pegar um valor e fazer ele aumentar 10%, eu vou ter que fazer o certo valor vezes 1,1. Porque 1,1 é 1 mais 0,1 vezes o valor. 0,1 é 10%. Explicando isso de uma forma bem mais tranquila, é o seguinte. Vamos imaginar que eu diga que a população aumenta 10%. Então, a população ela é X. Se ela vai aumentar 10%, ela vai aumentar 10% de X. Ou seja, 10% vezes X. X mais 10% vezes X. Certo? Beleza. Mas e se essa população ela crescer mais 10%? Aí eu vou pegar isso mais 10% disso. O cálculo x mais 10% de x é a mesma coisa que escrever x mais 0,1 vezes x. Colocando isso em evidência, a gente vai ter x vezes dividido por x dá 1, mais dividido por x dá 0,1. Então, para aumentar 10%, a gente faz x vezes 1,1. Pronto. Para aumentar 10%, eu faria x vezes 1,1. Para diminuir 1%, seria x menos 0,01. Então, quando eu digo que diminuiu 1%, x menos 1% de x. Ou seja, x menos 0,01 vezes x. Colocando x em evidência, vai ficar 1 menos, corta esse x aqui, 0,01. Significa x vezes 0,99. Então, para diminuir, veja só, para diminuir um determinado valor, 1% por vez, é só multiplicar por 0,99. A população inicial do Japão, a população atual é de 127. Então, beleza. A população, depois de certos anos, será o valor inicial, 127, multiplicado pela redução que eu quero fazer, 1%, a cada ano, ou seja, elevado a t. Então, é 0,99 multiplicado por 0,99, reduzir mais 1%, multiplicado por 0,99, reduzir mais 1%, multiplicado por 0,99. Então, a cada ano, eu tenho que pegar a população do Japão e multiplicar por 0,99, porque isso significa que ela reduziu 1%. A resposta? Letra C. Ok? Estamos quase chegando no final da aula. Não vai dar para responder todas as questões, mas eu pelo menos gravei 1 hora de aula para você poder ver como se resolve isso, e a maioria das questões é exatamente do mesmo jeito. Certo? Bora lá. Questão de número 8. Chamamos de tempo de meia-vida de uma substância radioativa ao tempo que se passa para que a quantidade da substância se reduza à metade. O tempo de meia-vida do césio 137
é de aproximadamente 30 anos. Ou seja, a cada 30 anos, a quantidade de césio 137 que temos em uma amostra da substância se reduzirá à metade, já que a outra metade irá se transformar em outra substância não radioativa, que nesse caso é o bário 137. Então, a meia-vida é o seguinte: se você tem 1 kg de césio, certo? Você tem 1 kg de césio. 1 quilograma de césio. Daqui a 30 anos, você só terá 500 gramas. Você terá 500 gramas de césio e 500 gramas de bário. Pronto, aqui só tem 500 gramas de césio. Daqui a mais 30 anos, você só terá 250 gramas de césio. Ou seja, o césio ele vai perdendo metade de sua massa a cada 30 anos. É isso que é meia vida. É a vida que leva, o tempo que leva para o cara ficar com metade do que ele tinha. Então, daqui a 30 anos, o que nós teremos é o seguinte. Nós teremos bário e aqui césio. Ou seja, 250 gramas de césio. E aí vai, a cada 30 anos. 1 quilo, 500 gramas, 250 gramas. Certo? A pergunta é, uma certa amostra de césio 137 possui inicialmente 20 gramas. Qual a função que relaciona a quantidade Q em gramas restante após T anos? Preste atenção a isso. Preste bem atenção a isso. A quantidade de césio em T anos é igual a 20 vezes quanto? 20 vezes quanto? João, metade. Metade é quanto? É 1 sobre 2. Certo? Então, isso vai ficar assim, ó. 1 sobre 2 elevado a quanto? É aí que você tem que me perguntar. Elevado a quanto? Cada ciclo, veja só, cada ciclo de 30 anos, reduz a metade. Cada ciclo de 30 anos. Se você juntar 30 anos, aí você tem 20 vezes 1 sobre 2. 20 vezes 1 sobre 2. Mas isso tem que levar 30 anos. Ok? Então, o expoente que aparece aqui, preste bem atenção a isso que eu vou mostrar. O expoente que aparece aqui, que eu vou chamar de sei lá, M, certo? O expoente M é a quantidade de ciclos de meia-vida. A quantidade de ciclos de meia-vida. Tá certo? Então, M. Um ciclo de meia-vida equivale a quantos anos? Um ciclo de meia-vida equivale a 30 anos. Concorda? Então, um ano é muito pouco. É pouco demais um ano para conseguir fazer com que o expoente seja 1. Então, o ciclo de meia-vida. Para o ciclo de meia-vida ser 1, é necessário que o T, veja, eu quero que o ciclo de meia-vida seja 1. Mas, ó, atenção, um ciclo de meia-vida são 30 vezes T. Então, para o ciclo de meia-vida ser 1, veja só, T é 1/30 de um M. 1/30. Certo? Se você levar em consideração um M, ou seja, um ciclo de meia-vida, leva 30 anos, 30 T. Certo? Mas eu preciso que haja 30 T's para que isso se torne um ciclo de meia-vida. Portanto, o que a gente precisa fazer é T, veja só, é a quantidade de anos. Um ano, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se a gente consegue raciocinar de uma maneira melhor para poder explicar isso melhor para vocês. Certo? Em um ano, se a gente tiver um ano, isso não é suficiente. Mas se a gente tiver 30 anos, isso é suficiente. Então, eu tenho que passar 30 anos para que eu tenha
o equivalente a 1 no expoente. Então, para eu ter 1 no expoente, eu tenho que passar 30 anos. Então, o meu t tem que ser dividido por 30. O meu t precisa ser dividido por 30. Então, o número de anos que eu tenho, eu preciso passar 30 anos para que isso seja dividido por 30, para que o expoente vire 1. Então, veja só, isso aqui vai ser escrito assim, ó. A quantidade de massa que eu tenho é igual a 20, que é o valor inicial, vezes metade elevado a t sobre 30. Porque tem que passar 30 anos para que esse expoente vire 1. Para que eu possa fazer uma meia-vida. Certo? Aí você diz, mas não tem resposta. Tem sim. Um meio, quando for invertido, ele vai virar menos t sobre 30. Por quê? Porque 1 meio invertido vira 2. Então, a gente está dizendo que a quantidade de massa de um determinado radioativo, no caso aqui o césio, é igual a 20 vezes 2 elevado a menos t sobre 30. Essa é a resposta. Ah, João, mas eu pensei que era 30t. Gente, se você pusesse 30t, a cada ano você ia ter 30 expoentes. É como se você tivesse 30 ciclos de meia-vida. Ia ser 1 meio elevado a 30. Ia ser 1 meio elevado a um número muito absurdo. Certo? Então, a questão é que a cada 30 t's, ou seja, a cada 30 anos, o expoente sobe 1. Então, tem que ser 30 sobre 30. Tá certo? Portanto, que é t dividido por 30. A quantidade de anos é exatamente isso. É t dividido por 30. Certo? Vamos lá. Próxima questão. Falta pouco. Biólogos e matemáticos acompanharam em laboratório o crescimento de uma cultura de bactérias e concluíram que esta população crescia com o tempo t maior do que 0 ao dia, conforme a seguinte lei. A população de bactérias no tempo t era igual à população 0 vezes 5 elevado a um certo lambda t. Eu acho que essa letra é lambda. Onde P0 é a população inicial da cultura, ou seja, quando o tempo for igual a 0, e lambda é uma constante real positiva. Se após 2 dias o número inicial de bactérias duplica, então 6 dias esse número é. Então veja só, a cada 2 dias a população duplica. Eu só quero que você pense isso. Eu vou fazer um calendário aqui, certo? Então, aqui existe uma população 0, passou um dia, passou 2, 2 vezes a população 0. Certo? Passou um dia, passou 2, 2 vezes a população 0. Passou um dia, passou 2, 2 vezes o que a gente tinha antes, 2 vezes a população 0. Certo? Então, veja, a cada 2 dias duplica. Então, a cada 2 dias duplica. Então, se eu tenho 5, 6 dias, o que aconteceu aqui? Duplicou. Se duplica, aqui nós vamos ter o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes a população 0, ou seja, a gente vai ter 2 vezes a população anterior, que significa 8. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, isso aqui é 8 vezes a população inicial. Letra D. Ah, eu pensei que precisasse usar uma fórmula. Na maioria das vezes, fórmula resolve mais rápido, mas aqui é lógica. Ah, e quem é o lambda? Lasque-se o lambda. Certo? Lasque-se o lambda. Ele não é necessário. A informação que foi dada foi a cada 2 dias. Ó. Depois de 2 dias, o número inicial de bactérias duplicou. Sim, e daí? Pronto, o número de bactérias duplicou. Então, a cada 2 dias, ele vai duplicar. Tá? Independente de qual é o lambda. É o lambda que causa isso, mas a gente não precisa descobrir ele, certo? Ok, bora lá. Questão número 10. Questão número 10 diz o seguinte. Em um experimento de laboratório, 400 indivíduos de uma espécie animal foram submetidos a testes de radiação.
para verificar o tempo de sobrevivência da espécie. Verificou-se que o modelo matemático que determinava o número de indivíduos sobreviventes em função do tempo era de n no tempo é igual a c vezes a elevado ao tempo, com o tempo dado em dias, e A e C dependiam do tipo de radiação. 3 dias após o experimento, havia 50 indivíduos. 3 dias após o início do experimento, havia 50 indivíduos. Quantos indivíduos vivos existem no 4º dia após o início do experimento? E agora? Certo? Agora é o quê? A gente vai, o número de indivíduos era 400. Então, o número de indivíduos restantes era 50. 50 é igual, veja só, 50 é igual a 400 vezes A elevado a T, certo? Agora, T a gente tem? Tem. 3. Porque depois de 3 dias ficaram 50. Então a nossa fórmula é essa. Olha só. A pergunta é, a gente vai primeiro descobrir quem é A, ou seja, quem é o número que está cortando pela metade, está cortando por 1/3, está cortando por 1/8, está cortando de quanto? Certo? Então vamos lá, passo 400 para cá, 50 dividido por 400 é igual a um certo número elevado a 3, corta 0 com 0, 5 por 40 fica 1/8. 1/8 é igual a A elevado a 3. Então veja só, 1/8 é igual a A elevado a 3. Raciocine comigo, 1/8 é 1/2 elevado a 3. A gente já respondeu questões em que viu que 1/8 era 1 sobre 2 à terceira. 1 sobre 2 à terceira é igual a 1/2 elevado a 3. Então, veja, se 1/2 elevado a 3 é igual a A elevado a 3, então significa que a cada dia a população cai pela metade. Olha a prova disso. A cada dia, então, o nosso A, que é o multiplicador diário, ele é 1/2. A cada dia, a população cai pela metade. Olha a prova. Primeiro dia, 400. Segundo dia, 200. Né? Vamos lá, isso aqui seria o dia 0. Dia 0. Primeiro dia, 200. Segundo dia, 100. Terceiro dia, 50. Está aprovado. 450, ok? Terceiro dia. E aí, no próximo, tem que cair pela metade. Vai cair de 50 para quanto? Para 25. O 4º dia, 25. Tranquilamente. Ok? Vamos lá. Questão de número 1, de novo, né? Deve ser das próximas páginas, está aí, né? Cientistas brasileiros verificaram que uma determinada colônia de bactérias triplica a cada meia hora. Triplica a cada meia hora, certo? Aí, olha, foi colocado em um tubo de ensaio e após um tempo X verificou-se que o total era de 2,43 vezes 10 a sexta bactérias por mililitro. Então, veja só, o nosso início é esse, certo? 10.000 bactérias. Então, a gente pode dizer tranquilamente que o número de bactérias no tempo é igual a 10.000 vezes 3 a cada ciclo, preste atenção, a cada ciclo de 30 minutos. Então, eu vou botar aqui eu vou chamar de T, não vou chamar de X ainda, vou chamar de T. Então, veja, a cada ciclo de meia hora, ele triplica. Só que ele foi para onde? Ele foi para 2,43 vezes 10 a sexta. 2,43 vezes 10 a sexta. Isso vale quanto? Vamos ver se a gente consegue fazer um cálculo bom aqui. 10.000 é 10, é 1, veja só, 1 vezes 10 elevado à quarta. Eu já posso cortar aqui umas coisinhas. Preste bem atenção que eu posso cortar umas coisinhas aqui, certo? Concorda comigo
que eu posso fazer 2,43 vezes 10 a 2 vezes 10 a 4 é igual a 10 a 4 vezes 3 elevado a t. Por quê? 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 4 é 10 elevado a 6. Aí eu posso cortar esse cara com esse cara. Fica mais fácil. 2,43 vezes 10 a 2 vezes 100. Isso aqui é 243. 243 é igual a 3 elevado a t. 243 é 3 elevado a quinta. 3 elevado a quinta. Então, 3 elevado a quinta é igual a 3 elevado a t. T é igual a 5. Certo, mas T equivale a 5 ciclos de 30 minutos. Veja, 5 períodos de 30 minutos. 5 períodos de 30 minutos significa 2 horas e meia. 30, 30, 1 hora, 30, 30, 1 hora, 30, 2 horas e meia. Portanto, letra B é o valor de x, o tempo x que leva para sair de 10.000 bactérias até 2,43 vezes 10 a sexta, que isso dá 2.430.000 bactérias. Eu transformei em potência de 10 para facilitar a nossa vida e resolver mais rápido, ok? Bom, deixa eu ver se tem mais. Eu acho que tem mais aqui. Eu juntei várias outras aqui, mas a gente já está levando aí 1 hora para resolver isso daqui, tá certo? Se der tempo ainda, eu resolvo mais algumas daqui, gravo mais 1 hora de aula para mostrar para vocês como resolver isso. Espero conseguir, mas pelo menos já temos um bom material para vocês começarem a exercitar e fazer as demais questões da sua ficha. Tentem resolver as demais questões da sua ficha. Já já eu coloco esse material no grupo também, ok? Grande abraço.